Nós louvamos a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui. É uma alegria, é um prazer, é um contentamento muito grande poder estar aqui, poder estar compartilhando e ao mesmo tempo uma responsabilidade, um compromisso também muito grande, e é com temor e tremor que nós assumimos esse púlpito, porque nós sabemos da responsabilidade que é. E nós queremos compartilhar contigo nessa noite algo que tem falado muito comigo, tem me chamado muita atenção e que eu creio que também vai falar a tua vida, porque é algo que precisa estar presente em nossas vidas todos os dias, em todo o tempo. A palavra do Senhor em Hebreus 11, se você puder abrir aí rapidamente comigo, Hebreus 11, versículo de número 6, quando a palavra do Senhor diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Por tempos eu achei meio redundante. É impossível agradar a Deus sem fé. E é necessário que quem se aproxima dele creia. Mas já não tem fé? Falei, irmãos, entenda uma coisa comigo que eu também entendi. Talvez, em vários momentos da sua vida, assim como eu, creio em Deus. Em todo o tempo eu creio em Deus. Mas talvez chegou um momento, chegou uma situação que você olha e talvez não tenha fé para que aquilo aconteça, apesar de crer em Deus. Então, a palavra está sendo muito clara. É imprescindível, é necessário, é impossível você agradar a Deus sem fé, mas se aproxima dele crendo. Então, eu preciso ter fé e crer no Deus vivo. Então, o que nós vamos estar nos movendo, tendo a cada dia, buscando a cada dia esse combustível que vai nos mover para alcançar os propósitos de Deus para nós e através de nós. Fé em Deus, crer no Deus Todo-Poderoso juntos, em todo o tempo. Porque não adianta você dizer que crê em Deus, mas no momento do aperto não tem fé para resolver. Não tem fé para clamar. Às vezes chega aquela situação de um problema que você olha humanamente falando, você olha e vê, não tem jeito. E ao mesmo tempo diz, não vai resolver, não tem fé. Eu creio em Deus para a minha salvação, mas não tenho fé que Ele vai resolver isso. E a palavra que eu quero trazer para você, para nós nessa noite, é que nós precisamos estar crendo em Deus todos os dias e com fé no Deus vivo, todo-poderoso, em todo o tempo, para tudo. Nas mínimas coisas e nas coisas mais difíceis e inclusive naquelas que parecem impossíveis. Talvez você já tenha vivido situações que você olha e vê, não tem como resolver, não tem como dar uma solução, só Deus. Não adianta só declarar, você tem que viver essa fé. Eu estava compartilhando ainda há pouco com o irmão Severino Nego a respeito de uma situação que eu vivi. Quando você vive na pele, é uma coisa de você crer em Deus e ter uma situação que envolve um filho teu e que, humanamente falando, você já fez tudo o que precisava fazer e você não vê solução, você vai fazer o quê? Deus, agora é contigo. O que eu podia fazer, Pai, eu fiz. O que estava ao meu alcance, eu fiz. Eu creio no Senhor e tenho fé que o Senhor vai resolver essa situação. E está sendo resolvida para a glória do nome do Senhor. O meu filho já
fez, já trabalhou no radical, e eu glorifico a Deus, porque Deus está fazendo, Deus está respondendo. Então, o que é isso? Eu creio em Deus, eu crio em Deus e continuo crendo em Deus. O que eu pude fazer, o que eu pude agir, o que eu pude me mover, eu fiz. Aí chega um ponto, Deus, é contigo, é fé. Eu creio em Deus e no momento do impossível eu coloco diante de Deus, é com o Senhor. A solução está no Senhor. Aí eu vou resolver isso entregando só para Deus? Não. Eu creio em Deus, eu tenho fé e eu continuo clamando, eu continuo buscando, eu continuo até que eu veja acontecer. Eu vi acontecer, então eu vou continuar agradecendo, eu vou continuar buscando em Deus, porque um grande defeito nosso é: você luta, batalha, faz de tudo para alcançar, para conquistar. Alcançou, conquistou, relaxa. Ei, nós não podemos somente batalhar para conquistar, nós temos que também batalhar para manter. Às vezes o nosso grande erro é esse: batalha para conquistar, conquistou, relaxa. Não, vamos continuar batalhando para manter. Então nós precisamos andar crendo no Deus vivo e tendo fé no Deus Todo-Poderoso. Entenda, o nosso Deus, Ele tem propósitos para cada um de nós. Propósitos que vão acontecer em breve, propósitos que vão acontecer mais lá na frente, propósitos a curto, médio, longo prazo, propósitos que vão demandar mais tempo, propósitos que vão demandar mais esforço. Só que dentro dessa questão de ter esse combustível, de ter fé, de crer e também temor ao Deus vivo, nós precisamos entender que o propósito de Deus em nossas vidas tem tudo a ver conosco. Pois o propósito tem ainda a ver com as vidas que serão alcançadas através de nós. Então nós temos um propósito. Esse propósito é de Deus para nós, que vai atender a nós, mas principalmente aqueles que nós vamos alcançar dentro desse propósito. E quando nós percebemos isso, quando nós percebemos que o propósito de Deus é alcançar vidas através da nossa vida, através dentro desse propósito, nós precisamos mais ainda entender que nós necessitamos desenvolver a cada dia crer, fé, temor a Deus e fazer disso um combustível diário para as nossas vidas. Um combustível diário. Por quê? Existem vidas que estão aguardando talvez uma palavra apenas que vai sair da tua boca. Existem vidas que talvez estejam observando a tua vida e vendo o testemunho de mudança, de transformação, e através desse testemunho de mudança e transformação também vão começar a mudar a própria vida, porque estão vendo através de você Deus agindo, o propósito de Deus acontecendo. De repente você pode até chegar e dizer: eu não tenho propósito. Entenda, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Propósito de Deus para mim e para a igreja. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações, testemunha a todas as nações, então virá o fim. Propósito para mim e para a igreja. Qual é? Anunciar o evangelho do reino, anunciar a salvação, anunciar que Jesus Cristo vive, anunciar que Jesus Cristo reina, anunciar que Jesus Cristo cura, liberta, enfim, anunciar o reino de Deus é um propósito para nós. Mas existem aqueles também propósitos que só você sabe. Existem situações que só você sabe, só você passa, só você entende. E os propósitos, quando eles vêm da parte de Deus para nós, não tem como fugir. Moisés, ele até colocou alguns obstáculos, mas ele teve que cumprir o propósito. Jeremias colocou alguns obstáculos, mas ele teve que cumprir o propósito. Não teve como fugir. Jonas fugiu do propósito, mas teve que voltar e fazer e cumprir o propósito. Então,
O propósito de Deus para nós precisa ser cumprido, precisa ser concretizado. E o que nós precisamos para cumprir isso? Temor a Deus, crer em Deus e fé em Deus todos os dias, desenvolvendo isso. Por quê? Alcançar o propósito implica em passar por processos que nem sempre são fáceis. Esse combustível indispensável a nós vai ser crucial em momentos de dificuldade. Entenda, a palavra de Deus em Gênesis, lá no capítulo 37, ele vai começar a falar de José. Imagina, José, o capítulo 37 já ressalta que ele tinha 17 anos, e 17 anos, um jovem, talvez sem preocupação, sem nenhum tipo de dor de cabeça, nem nada. Aí Deus olha, vê José, algo chamou a atenção de Deus, e ele começa a ter sonhos. Ele começa a sonhar, e esses sonhos, quando ele revela aos seus irmãos, na verdade, primeiro, esses sonhos estavam revelando um propósito de Deus na vida de José. E esses propósitos precisariam ser cumpridos. E haveriam processos, haveriam situações, e que muitas das vezes, nos dias de hoje, dentro do processo que José passou, nós também estamos passando. E qual seria a nossa reação, ou qual será a nossa reação, quando determinadas situações que José viveu aconteça ou venha estar acontecendo em nossas vidas? Qual o posicionamento que teremos? Por isso é que eu volto a dizer que fé, temor, crer em Deus é um combustível indispensável no nosso dia a dia, dentro da nossa caminhada. Quando nós falamos dos sonhos, você sabe, Gênesis 37, de 6 a 8, vai revelar o primeiro sonho que José teve. Dele estar na seara trabalhando, e os feixes começam a se movimentar, e o de José se coloca no meio, dos irmãos ao redor, eles se inclinam, e dos irmãos reverenciam o feixe de Moisés. Esse foi o primeiro sonho, e também uma revelação de Deus, um propósito de Deus, no qual de imediato não foi entendido. No segundo sonho, a palavra já nos mostra que o sonho de José já falava de sol, de lua e de 11 estrelas. E que quando ele relata o sonho, há de novo aquela revolta nos irmãos e agora também no pai, que chega e diz: acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos renderemos, seremos reinados, governados por você? Na verdade, queridos, estes sonhos já estavam apontando o propósito de Deus para a vida de José. Talvez a sua vida esteja uma tranquilidade, uma paz. Você está andando, caminhando, você ora, você busca, e Deus está olhando e está vendo. Está aí uma pessoa que eu posso usar. Vou descer com um propósito, só que vai ter processo. Vou agir no processo para que ele chegue e alcance, não só para ele, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. E aí começa a história de nós precisarmos estar crendo, ter temor de Deus e buscar a Deus a cada dia em fé, sabendo do que Ele pode fazer e revelar. Um detalhe: quando José tem o sonho do sol, da estrela, da lua, o pai chega e diz: acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos renderemos a você? O grande detalhe é que quando esse sonho acontece, e quando Jacó fala a respeito de eu e sua mãe, Raquel já havia morrido. Então, não tinha como a lua estar representando ali diretamente Raquel. Isso me incomodou, eu comecei a pesquisar, comecei a buscar. Eu fui inclusive pesquisar mitologia do Egito Antigo, e veio a chave. Sol, no Egito Antigo, Ra, Deus do Sol. Lua, no Egito Antigo, Consul, Deus da Lua. E
11 estrelas. Futuramente, os 11 irmãos de José vão estar no Egito. Mas nessa questão direta, focada no Egito, 11 estrelas. 11 principais deuses de todos os que existiam no Egito, mas 11 principais deuses adorados no Egito. Então, o propósito de Deus já estava sendo apontado para José. Apontado em relação aos irmãos, apontado em relação a um destino. Eu já quero dizer para a tua vida, entenda. Aquilo que Deus tem para fazer em você já está pronto, já está realizado. Ele só vai chegar, te tomar pela mão e dizer: vem comigo. Já está pronto, já está realizado. Aqui eu vejo o Senhor mostrando em sonho a José uma coisa que de imediato ele não entendeu, mas lá no final ele chega e dá a declaração do seu entendimento. Aqui já está sendo apontado, ou seja, o nosso Deus já trabalhou, já fez. Nós precisamos agora cumprir o processo. E como nós vamos cumprir esse processo para chegar no propósito? Fé, crer em Deus e um temor ao Senhor a cada dia, a cada instante, a cada momento. Então é apontado esse destino, é apontado esse propósito. E dentro da questão de tempo, né, de passagem de tempo, de período de tempo, quando essas coisas, os sonhos chegam, José conta de 17 anos. E Gênesis 41, 46 já vai dizer que quando José é levado à presença de Faraó, ele já estava na casa dos 30 anos. Então, o que nós queremos discorrer nesse período é esse período de tempo dos 17 aos 30 anos, o processo que aconteceu para que eu e você, em algum momento da nossa vida, entendendo uma situação, venhamos lembrar: Deus tem um propósito comigo, há um propósito, Deus tem um propósito comigo, há um processo que eu preciso passar e eu preciso estar crendo em Deus, com temor a Deus e buscando a cada dia em fé para cumprir o processo, passar pelo processo e alcançar o propósito que já está lá na frente me esperando. Talvez você está se preparando, sei lá, para um concurso, por exemplo. Já está tudo pronto lá na frente, mas você tem que fazer o processo. Qual é o processo? Se dedicar, estudar, gastar tempo, pagar preço, abrir mão de uma série de coisas, renunciar a várias outras coisas. Por quê? O seu objetivo está lá na frente, é uma vaga. O seu objetivo está lá na frente, talvez uma promoção. O seu objetivo está lá na frente e você precisa chegar lá, você precisa alcançar esse objetivo. Só que você precisa cumprir todo um processo para que isso venha acontecer. E é isso que Deus está falando para nós. Ele tem um propósito para nós. Há um processo que precisamos viver, mas nós precisamos, dentro desse processo, em alguns momentos, renunciar de coisas, pagar preço por outras e fazer aquilo que Ele tem para nós dentro desse tempo. E precisamos entender que vão chegar momentos em que nós precisamos estar ligados em Deus. Como eu posso declarar que José se enquadra nessa questão de temor a Deus, de crer a Deus, em Deus e estar em fé, direto com Deus? Um episódio, quando ele já está no Egito, no momento em que ele está na casa de Potifar, capítulo 39 de Gênesis, especificamente o versículo 9, quando ele recusa a primeira investida da mulher de Potifar. E quando ele faz essa recusa, ele ressalta que ele foi colocado naquela casa para governar, para dirigir, para organizar, para administrar, onde ele chega e fala: meu senhor aqui, ele praticamente não manda nada, é tudo comigo. Ou seja, havia sobre a vida de José uma delegação de responsabilidade, de compromisso. E ele declara isso para a mulher. E no final ele fecha com chave de ouro quanto às investidas dela. Ele fala a respeito da posição em que o seu Senhor o colocou, e ele diz: eu não vou cometer essa maldade, essa perversidade ao meu Senhor, e não vou pecar contra Deus. Não vou pecar contra Deus. Entenda, irmãos?
Ele já estava numa terra distante, ele já estava longe do seu lar, ele já estava longe daquilo que era a cultura que ele estava acostumado, habituado, mas lá distante, no meio de deuses estranhos, numa cultura diferente, ele está dizendo: eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Então eu vejo na figura de José, dentro dessa proposta, um homem de fé, um homem que crê em Deus e um homem que teme a Deus no momento em que ele faz essa declaração, no momento em que ele demonstra para a mulher de Potifar aquilo que nós precisamos. Nós precisamos exatamente disso para cumprir o propósito de Deus, sem vacilar, sem parar, sem retroceder. E que demonstração é essa? Simples. Temer a Deus, crer em Deus e ter fé nele todo dia. Não é ser inconstante. Está tudo bem, eu creio em Deus. Ih, o bicho está pegando, a coisa está ruim, o negócio ficou difícil. Bom, já não creio tanto assim em Deus. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que, mesmo que esteja difícil, ruim, eu continuo crendo no Deus vivo. Mesmo que esteja tudo complicado, eu continuo crendo no Deus vivo. Mesmo que tudo esteja dizendo não, eu continuo crendo no Deus vivo, porque Ele pode transformar o impossível em possível. Ele pode trazer à existência o que não existe. Ele pode abrir porta onde não há porta, porque Ele é Deus. E nele eu creio. E crendo dessa forma, vai acontecer o que for. Eu vou continuar nessa pegada de crer em Deus, independente da situação. Eu vou continuar crendo em Deus. Nós temos um propósito tremendo. Nós temos uma responsabilidade tremenda, que é continuar um legado, propagar uma palavra, disseminar o reino de Deus. E como nós fazemos isso? Você não precisa fazer muito. Basta você trabalhar pelo menos uma pessoa. Para e pensa. Se você trabalhar e conseguir ganhar uma pessoa, você está cumprindo. Só que aí você vai tomar o gosto, você vai continuar fazendo, porque esse é o propósito de Deus para nós. Comunicar o amor de Deus, comunicar salvação, comunicar vida eterna. E para comunicar isso, nós precisamos estar todo dia ligado com o Senhor, todo dia em intimidade com o Senhor, desenvolvendo exatamente isso: crer em Deus, fé em Deus, temor no Deus vivo, todo-poderoso, para que nós venhamos cumprir aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Então, José, ele começa a receber essas revelações, começa a receber esse propósito de Deus, e também começam os problemas na vida de José. Nem tudo são flores, nem tudo vai ser facilidade, nem tudo. Vão chegar as dificuldades, vão chegar os problemas. E muitas das vezes, entenda bem, muitas das vezes, a dificuldade e o problema vai chegar, não é com nenhum estranho, não é com ninguém de longe, não é com ninguém que de repente você nem tenha muito relacionamento. A palavra de Deus vai mostrar que o problema de José começa dentro da própria casa com os seus irmãos. A palavra vai nos mostrar que seus irmãos tramam a morte de José. Gênesis 37 vai nos mostrar isso. Eles tramam a morte de José. Eles se colocam como inimigos, como opositores. Eles se colocam numa condição que nós precisamos eliminar José. Mas existe um propósito de Deus na vida de José. Existe algo que precisava acontecer da parte de Deus na vida de José. E aí, eu preciso imaginar que talvez
Por si só, José não sairia, não cumpriria o propósito. Então, muitas das vezes, Deus precisa nos tirar do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, para que a vontade dele se cumpra. Porque muitas das vezes, por nós mesmos, nós não iremos. Muitas das vezes, por nós mesmos, nós não vamos sair, porque está confortável. Está bom, está tranquilo, está muito tranquilo. Aí o Senhor Deus vem, eu preciso que isso se cumpra. Eu vou usar você, mas aonde você está, não vai dar para isso acontecer. Então eu vou te tirar daí. E muitas das vezes, para tirar, vai botar alguém cri-cri do teu lado, vai botar alguém que vai começar a te perseguir, vai botar alguém que vai começar a te apertar, a te cutucar, vai colocar alguém que vai começar a mexer com você. Para quê? Para te incomodar. E aí você começa a falar com Deus. Os irmãos de José tramam a morte dele, Gênesis 37. E a primeira coisa que eles fazem é lançar José num poço, numa cisterna sem água. A tentativa ali era de dar cabo verdadeiramente com a vida de José. Eles se colocam, como eu falei, como opositores de José. Mas havia um propósito a ser cumprido. José precisava ser tirado de onde ele estava. E aí pensa, irmãos, lançou na cisterna, lançou no poço, lançou no buraco. De repente o menino está lá, não está entendendo nada. Por que me jogaram aqui, meus irmãos? Aquela coisa toda. E de repente, talvez desce uma corda, alguma coisa chega lá embaixo e vamos tirar José. E de repente ele pensa, eles vão me tirar daqui. Vai ter um alívio. Eu me machuquei na queda, mas eu vou sair daqui e vai ficar tudo bem. Só que não. Porque o propósito deles era eliminar José da vida deles. Entenda uma coisa, talvez esteja alguém querendo eliminar você da vida dela, mas o que está na verdade acontecendo é essa pessoa te empurrando para um propósito de Deus que precisa ser cumprido e você sair da onde você está. Porque por você mesmo você não sai. Por mim mesmo eu não saía de algumas situações. Deus precisou incomodar. Deus precisou usar a minha sogra para que uma situação fosse mudada. Porque estava muito bom do jeito que estava, mas não era isso que Deus queria para mim. Então começou o incômodo, e houve a mudança. E assim foi com José. Joga ele na cova, o retiram da cova e de repente ele pensou, agora vai ficar tudo bem. Não, eles pegam José e vendem para a caravana dos ismaelitas que estavam indo, passando, e nessa venda José é levado para o Egito. Aí imagina, a dor do desprezo que José deve ter sentido. Talvez é a dor do desprezo que você já sentiu em algumas situações com alguém que você até gostava, que te fez mal. A dor da rejeição que José sentiu no momento em que ele foi jogado e depois vendido. A dor da decepção com os seus irmãos, que apesar de não gostarem dele, eram os irmãos. A dor da traição. A dor da traição. Então, todas essas coisas que, a princípio, pode apontar como dores, apontar como traumas, talvez, na verdade, esses irmãos, agindo dessa forma, na sua maldade, na sua inveja, na sua raiva contra José, na verdade, esses irmãos estavam empurrando José para o seu destino, para o seu propósito. Com a atitude deles de causar dor, desprezo, decepção, rejeição, traição, eles estão empurrando José para um propósito, para o propósito que precisava ser cumprido. E que se deixasse por conta dele, talvez não aconteceria. Então entenda uma coisa, o teu perseguidor, na verdade, ele não quer o teu mal, ele está sendo usado para te empurrar para o propósito que Deus tem para a tua vida. Não fique olhando aquele que te persegue com um olhar ruim e negativo, entenda. Deus pode estar usando ele para te empurrar, para você sair do comodismo e buscar algo maior, buscar algo melhor, buscar algo que seja aquilo que Deus tem e quer para a tua vida. Às vezes nós pensamos que há uma perseguição e porque não gostam de mim.
E, na verdade, esses irmãos estavam sendo usados para empurrar Moisés para o propósito que Deus tinha para ser cumprido na vida dele. E aí, ele é tirado do poço, ele é vendido, ele está sendo empurrado para cumprir o propósito que estava já determinado para a vida dele. Muito bem, José chega no Egito, é vendido para Potifar. E um detalhe muito importante, que a palavra de Deus ressalta no capítulo 39, no versículo 2. O nosso Deus te chama para um propósito. Vão usar pessoas que possivelmente você vai entender como perseguição, maldade, para te empurrar para o propósito. Só que você não vai estar sozinho. Deus te chama para um propósito e está dizendo: eu estou indo contigo. Deus te coloca num propósito, te bota dentro de um processo e está dizendo: eu estou passando contigo, você não está sozinho. Porque o capítulo 39, no versículo 2 diz: o Senhor estava com José. Ele te lança para um propósito, vai haver processo, mas ele passa com você. Você não vai passar sozinho, você não vai passar desamparado, você não vai passar sem assistência, porque o Senhor, o nosso Deus, vai estar passando com você nesse processo, com o intuito de te fortalecer, porque o propósito de Deus, o interessado é Ele em que esse propósito se cumpra. Então você vai ser fortalecido, ainda na perseguição, mas fortalecido para alcançar aquilo que Ele já está determinado para a tua vida. Você não vai passar sozinho, entenda isso. O Senhor vai estar passando junto com você nesse processo, para você ser fortalecido, para estimular a sua fé, para estimular a sua crença nele, para estimular um temor a ele, para você se apegar cada vez mais a ele, dia após dia. Então, José é vendido para a casa de Potifar. A palavra de Deus que diz que o Senhor era com ele, e aí você pensa: o Senhor era com ele, vai ser tudo tranquilo. Ele não está num campo de trabalho forçado, ele está dentro de uma casa. Mas o propósito de Deus precisa ser cumprido. E nessa casa, isso não iria acontecer. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que José era um moço bonito, um rapaz formoso, despertava interesse. A mulher de Potifar começa a cobiçar José. E aí vem a investida dela contra ele. Ele nega, ele diz não, ele foge, ele evita estar na presença. Até que um dia ela agarra, vocês conhecem a história. E aí José é acusado de tentar, de atacar, de tentar causar mal à sua senhora. E nisso ele é lançado aonde? Prisão. Caramba, eu tenho um propósito. Saio da minha casa, vou para um buraco, saio do buraco, sou vendido como escravo, vou para uma casa. Quando eu penso que está tudo bom, eu vou para a prisão. Não tente entender as ações de Deus, apenas viva. E mais uma vez eu falo, você não vai estar sozinho, porque mais uma vez, quando ele chega na prisão, a palavra de Deus diz que na prisão o Senhor era com José. Então, nesse fato de estar na casa de Potifar e ser lançado na prisão, aí vem a dor da injustiça, a falsa acusação, o ser desacreditado. Talvez você tenha boa índole, mas por uma mentira que inventaram, você foi desacreditado. E você está querendo abandonar o propósito de Deus para a tua vida. Por uma traição, por uma injustiça, você está tentando abandonar, ou talvez já até tenha abandonado o propósito de Deus para a tua vida. Entenda uma coisa, a prisão também estava empurrando José para cumprir o propósito de Deus. A prisão não era para matar José. A prisão era para promover José. Meu Deus, pastor, que loucura é essa? A prisão era para promover José. Porque Deus tem a maneira dele trabalhar. E mais uma vez eu ressalto,
na prisão, até na prisão, versículo 21 e 23 do capítulo 39, vai nos mostrar que José não estava sozinho na prisão. Deus estava com ele. Deus estava agindo através dele. Deus estava fazendo com que ele fosse notado de maneira positiva. E ainda como preso, ele se tornou o responsável pelo cárcere. O administrador daquela prisão, ele começou a ser notado de forma diferente. Não tem muita valia, está preso, está no cárcere e administra tudo. Mas Deus estava com ele, e isso também está atendendo a um propósito de Deus. Por quê? É lançado nessa prisão o copeiro e o padeiro do faraó. E aí começa o início, né? É o início da promoção daquilo que Deus precisa fazer através da vida de José. Eu vou repetir mais uma vez. O propósito de Deus na sua vida é na tua vida e através da tua vida. Vai alcançar a tua vida e vai alcançar aqueles que estão ao redor de você. Então, o propósito não para em você. O propósito ele vai ser também e tanto mais naqueles que serão alcançados através da tua vida. E é por isso que Deus tem uma vontade grande de cumprir logo o propósito dele na tua vida, porque existem vidas que precisam ser alcançadas através da sua. Existem vidas que precisam reconhecer a Cristo através da sua. Há um propósito. Então, por isso que talvez na sua vida muita coisa esteja sendo mexida. Você talvez esteja sendo incomodado, incomodada a fazer algo, a mudar algo, a agir de forma diferente. É Deus já mexendo na sua situação para que você possa mudar e entrar no propósito que Deus tem para você. Por quê? Não é só sobre você, é sobre outras vidas alcançadas através de você. Então, José chega no cárcere, ele começa a se destacar, ele começa a agir de forma diferente. A injustiça, a acusação, o ser desacreditado só foi usado mais uma vez por Deus para empurrar José para o propósito. Talvez você já se sentiu injustiçado em algumas coisas e isso te incomodou. Se está te incomodando, comece a mudar a partir desse incômodo. Comece a mudar e entenda. Não é alguém querendo te fazer mal, é Deus te empurrando para você entrar no propósito que Ele tem para a tua vida. Chega na prisão o padeiro, chega na prisão o copeiro e eles começam a ter sonhos, eles têm sonhos. Em detalhe, na casa de seu pai, José sonhou, os outros é que supostamente deram uma interpretação. E agora, na prisão, contam para José um sonho e José dá a interpretação do sonho. Quando ele dá essa interpretação do sonho na prisão, exatamente como ele interpreta, exatamente como ele declara, acaba acontecendo. Aqueles dois homens são levados à presença de Faraó e conforme a interpretação de José, o padeiro é morto e o copeiro restituído à sua posição. Só que quando José interpreta, ele fala para o copeiro: olha, lembra de mim. Quando tu chegar lá, lembra aí que eu te dei essa moral aqui, eu te dei essa força aqui. Quando tu subir, chegar lá na presença lá do faraó, lembra, eu estou aqui, estou aqui injustamente. Eu não cometi o crime que estou falando que eu cometi. Lembra de mim. O padeiro morre, o copeiro é restituído, só que ele não fala nada com o faraó. Ele não fala nada com ninguém. Ele não diz nada para ninguém daquilo que José falou para ele. E o que eu pego isso para os nossos dias hoje? A gente pode olhar para isso e falar: padeiro, copeiro ingrato esse, né? O cara deu o sonho, interpretou o sonho, aconteceu como ele havia falado, e ele pediu para ser lembrado e o cara não lembrou. Poxa, que ingratidão. Ele esqueceu do cara que botou ele na direção da bênção.
Ele esqueceu do cara. Talvez na sua vida já aconteceu assim. E porque no seu pensamento esqueceram de você, ou você saiu ou está querendo sair do propósito. Mas deixa eu te falar uma coisa. No meu entendimento, a Bíblia não está falando isso. Mas no meu entendimento, o copeiro não esqueceu. Deus fez ele esquecer, com um propósito: ativar a memória do copeiro no momento exato. Tem coisas para a tua vida que essa pessoa que você pensa que esqueceu de você, a memória dela vai ser ativada no momento exato. Para quê? Para chegar algo até você que seja excelente da parte de Deus. Não foi um esquecimento, eu entendo como uma ação de Deus para que houvesse esse esquecimento. Para quê? No momento oportuno, no melhor momento, Deus iria tocar na memória, tocar na mente do copeiro, e no momento em que ele lembrasse, essa memória iria fazer toda a diferença para a vida de José, que ainda estava no cárcere. Talvez você está achando que esqueceram de você. Talvez você está até falando: ajudei fulano, que ingrato, não me retribuiu como disse que iria retribuir. Calma. Talvez ainda não chegou o momento da retribuição, porque a retribuição vai ser boa, recalcada, sacudida, transbordante. Vai ser uma recompensa tremenda que vai estar chegando para a tua vida. Só que ainda não é o momento. Não há um esquecimento, não há uma ingratidão, só que talvez não chegou o momento ainda dessa lembrança ser ativada para que você possa ser abençoado. Então entenda, na mente ali poderia haver um possível, um suposto esquecimento, uma ingratidão. Só que eu entendo isso, que Deus fez o copeiro esquecer para que ele fosse ativado no momento exato e excelente. E que momento foi esse? No momento em que Faraó começa a ter sonho. E esse sonho, ele mexe, ele deixa o Faraó preocupado, porque ele fica assustado com o sonho. E chega um momento em que, relatando tudo isso, quem está presente? O copeiro. O momento exato, o momento excelente, o momento em que Deus vai e toca na memória dele e diz: olha, lá no cárcere, quando o senhor me prendeu, tem um menino lá que ele interpretou o sonho, e aconteceu com o padeiro como ele fez, como ele falou, e aconteceu comigo como ele falou. O que acontece? O faraó chega e fala: manda chamar ele. Manda chamar ele. Eu quero dizer para você, não esqueceram de você, só não está no momento ainda. Porque quando chegar o momento, o rei vai dizer: manda chamar. O chefe vai dizer: manda chamar. O gerente vai dizer: manda chamar. O supervisor vai dizer: manda chamar. A vaga saiu, a promoção saiu, manda chamar. Talvez você está achando que esqueceram. Talvez você está até achando que foi ingrato, mas não, é porque ainda não chegou o momento. Porque na hora que chegar o momento, vai ser algo excelente. Vai ser algo grande. Porque não foi nenhum qualquer que mandou chamar José. Foi o faraó. E aí chega o momento em que ele é apresentado a Faraó. E quando eu vejo isso, eu me lembro também do livro de Esther, Mardoqueu, em que ele relata uma situação que estava acontecendo contra o rei. Aquilo tudo é desbaratado, e para Mardoqueu nada aconteceu, nada mudou, a vida dele continuou. É como se o rei não tivesse nem se importado. Mas chegou um dia que o rei ficou sem sono. Eu prefiro acreditar que chegou um dia que o Senhor falou: Assuero, tu não vai dormir enquanto tu não lê as crônicas e vê o que Mardoqueu fez a você. E aí ele vai sem sono, começa a ler e vê lá o relato do que aconteceu. Ele pergunta: o que fizeram com esse Mardoqueu? E respondem: nada. Nada. Foi esquecido por um tempo, porque Deus fez esquecer, mas no momento excelente, Deus fez lembrar, e também o rei mandou chamar e exaltou. Porque no momento exato?
porque era o momento em que o povo judeu estava sendo decretado a morte. Era o momento em que para Mardoqueu já tinha uma forca preparada, ou seja, não era para ser lá atrás, era para ser naquele momento. Você não está esquecido, não agiram com ingratidão contra você, só não é ainda o momento, porque Deus está te empurrando para um propósito, e esse propósito é excelente. Esse propósito é excelente, porque é grande. Na posição em que você está hoje, talvez você não vai alcançar aquilo que Deus quer, ou aquelas pessoas que Deus quer que você alcance, só que não é o momento ainda de você subir. Quando chegar o momento, Deus vai fazer lembrar, Deus vai trazer a memória, Deus vai chegar e vai falar, manda chamar, porque é a hora dele subir, é a hora dela subir, porque Deus tem um propósito já preparado lá na frente, e tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte daquilo que nós precisamos viver. E o que vai fazer diferença no meio disso tudo, a exemplo de José? Temor a Deus, fé em Deus e crer no Deus Todo-Poderoso, todo dia, sem vacilar, todos os dias. Não aconteceu hoje? Pode ser amanhã. Não aconteceu amanhã? Pode ser depois. E assim vai acontecendo até que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Até que a vontade dele se estabeleça de tal maneira que nós não tenhamos mais como resistir, a não ser chegar e dizer, Deus, eu estou aqui, eu me rendo. Eu me rendo para cumprir o teu propósito, para fazer a tua vontade, eu me rendo. Eu não quero mais demorar, porque eu só estou perdendo. Talvez você esteja perdendo, porque está relutando contra aquilo que Deus já falou para você. Faça dessa forma, o meu propósito para a tua vida é esse, e você está relutando em não realizar aquilo que Deus já falou que é para você fazer. Então não relute mais, entre no propósito de Deus, deixa Ele realizar, deixa Ele fazer, porque irmãos, nada melhor do que cumprir a vontade de Deus, nada melhor do que andar no propósito de Deus, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. José chega na presença de Faraó, interpreta o sonho, tudo aquilo acontece. E aí lembra do sonho, lá atrás, sol, lua, 11 estrelas. Capítulo 40, versículo 40 e 44 do capítulo 41. O Faraó estabelece José sobre todo o Egito. Estabelece José como governador, estabelece José como a pessoa que vai mandar e desmandar. E ele próprio diz, só no trono eu te precederei, que fora isso é tudo contigo. Sol governa o dia, lua governa a noite, as estrelas, os deuses, ou seja, os deuses do Egito subjugados ao Deus vivo todo-poderoso. De que forma? José cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para ele ir e realizar. O propósito que Deus estabeleceu para ele ir e fazer acontecer. Mesmo com todo o processo difícil, mesmo com todo o processo complicado, com adversidades, com dores, com traumas, com traições, com injustiças, mesmo com tudo isso, nós não vamos ver em momento algum José murmurando, reclamando, lamentando. Então eu quero dizer para você uma coisa, que isso tem me motivado. Passe pelo processo glorificando ao nome do Senhor. Viva o processo exaltando ao nome do Deus vivo em todo o tempo, porque é isso que nós vemos na vida de José. E aí chega no capítulo 45 do livro de Gênesis, em que ele próprio vai dizer a respeito do propósito. Lá atrás, aos 17 anos, capítulo 45, se você puder acompanhar na sua Bíblia, versículo 7. Lá atrás, um sonho, um propósito, um chamado, um direcionamento de Deus. E aí chega o entendimento que lá atrás não tinha, quando no versículo 7 do capítulo 45, José diz: Deus enviou-me adiante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto,
Não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. O propósito de Deus acontecendo, José reconhecendo que o que aconteceu lá atrás atendia a um propósito de Deus. Ele libera o perdão para os seus irmãos e ali começa a haver uma confraternização. Não abandone o propósito de Deus na tua vida por causa de situações, circunstâncias, dificuldades ou problemas. Perseguições, indiferenças, injustiças, decepções ou traições, porque o propósito de Deus é muito maior do que tudo isso. O propósito de Deus é muito maior do que nós mesmos. O processo só vai servir para nos aperfeiçoar, para que quando chegue esse momento, como chegou para José, ele reconheça como ele reconheceu, e nós venhamos reconhecer, tudo fez parte, atendendo a um propósito divino. Eu não morri, estou aqui, forte, saudável, e cumpri o propósito de Deus. Em nome de Jesus, não fuja do propósito que Deus tem para a tua vida, por nada desse mundo, muito pelo contrário, cumpra ele a cada dia, buscando em Deus, em fé, temor e crendo nele, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia, para que você viva, passe pelo processo, alcançando o propósito e no final, como fez José, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Entenda, o processo não é para te matar. Se for deserto, não é para te matar, é para te aperfeiçoar, para te ajudar a alcançar o propósito, atendendo à vontade de Deus. Não fuja do propósito, atenda. Passe pelo processo, entendendo que o processo você não vai passar sozinho. O Senhor em todo o tempo estará contigo para te fortalecer, te levantar, te erguer, te dar gás quando faltar gás, te dar força quando faltar força, te dar entendimento quando talvez vier aquele pensamento de que eu não aguento mais. E chega o Espírito Santo de Deus para dizer: calma, calma. Vai passar, de repente você vai dizer, você está falando isso porque você não está vivendo o que eu vivo. Irmãos, cada um de nós tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, cada um de nós sabe as intensidades. Não é porque somos pastores que não temos problemas, que não temos dificuldades. E talvez os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos, que nós estamos envolvidos, ainda sejam maiores. Mas nós precisamos o quê? Olhar para o alto. É de lá que vem o socorro. Olhar para Deus, é de lá que vem o socorro. Crer nele em fé e temor no nosso Deus. Por quê? Você vai passar pelo processo, vai alcançar o propósito e vai dar glórias a Deus, porque você não morreu, você está vivo, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, entenda o processo, alcance o propósito e você vai viver coisas tremendas e sobrenaturais da parte de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Não fuja do propósito, viva o processo e seja bênção para aqueles que virão através de você. José está dizendo: daqueles que foram alcançados porque ele foi enviado adiante, vidas serão alcançadas a partir da sua. Creia nisso. Deus vos abençoe, no nome de Jesus.